Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E hoje estamos aqui com o Ricardo do Instituto Mix. Ricardo, obrigado por aceitar o convite aí, participar aqui do bate-papo com a gente. Eu que agradeço o convite, desejo boa noite a todos. Muito obrigado realmente de poder fazer parte desse programa. Bom, Ricardo, eu conheci o Instituto Mix recentemente, né? A gente se conheceu lá num evento. Chamou muita atenção pela forma como vocês trabalham ali, né? Mas explica um pouquinho para o pessoal que está acompanhando aí, entender o que é o Instituto Mix, o que vocês fazem lá, né? É um instituto de formação profissionalizante, mas tem uma gama aí muito maior de... Legal. O Instituto Mix hoje aqui em Piracicaba, ele tem 8 anos. Ele é a maior escola de rede de cursos profissionalizantes não só aqui no Brasil, nós temos unidades fora do Brasil também. Atualmente é uma franquia, né, com mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil, onde nós formamos profissionais. Hoje, atualmente, nós temos uma gama de 200 cursos, com 11 famílias diferentes, desde administração, construção civil, área de idiomas, hotelaria e turismo. Então nós atendemos realmente um mix de oportunidade. O Instituto Mix ele vem realmente para poder fazer a diferença. E hoje aqui em Piracicaba, no mercado de trabalho. Focado exatamente no empreendedor, no mercado de trabalho, de você ter uma rentabilidade e um ganho rápido de retorno financeiro. Legal. Então nós temos várias vertentes dentro do Instituto Mix. Uma delas hoje eu tenho pessoas que procuram para se especializar, para galgar um degrau maior dentro de uma empresa, e pessoas que hoje desejam empreender, que a grande maioria dos brasileiros hoje estão indo para essa vertente do empreendedorismo, né? Então, vem muito à tona porque nós preparamos essa pessoa para o mercado de trabalho. Legal, e é legal trazer eles aqui porque é o nosso foco, né? Empreendedor. Legal. Então, ajudar quem quer, então estamos uma parceria boa aqui. Sim, é uma sinergia. E como que surgiu o que você fazia antes? Como que surgiu essa ideia de investir numa franquia, de tocar esse negócio, começar a educação? Na verdade, funciona assim. Eu falo que a franquia... Eu conheci uma escola, eu fui um aluno dentro de uma escola. Em uma época da minha vida, eu acabei fazendo um curso de cabeleireiro. Aprendi, comecei a ganhar gosto por essa área. E aí eu me adentrei dentro de uma escola. Então eu comecei lá sendo um aluno dentro de uma escola. Gostei tanto que eu abri mão do que eu trabalhava, era gerente de derivados do petróleo. Nossa. Foi tão maior o que eu fazia, e não só a questão financeira, mas o prazer de algo que eu nem imaginava, porque na minha família eu não tenho ninguém que é um cabeleireiro, foi um barbeiro, alguma coisa relacionada a isso. Mas eu peguei um amor tão grande pela profissão que me fez abrir mão de uma área estável, onde eu já trabalhava há anos, para empreender, para começar a empreender. E aí eu fui trabalhar dentro da escola como a gente chamava de vendedor, né, um consultor de vendas. Então comecei a conhecer a escola desde lá de baixo, da senhora que limpava toda a estrutura da escola, a chegar a galgar mais degraus. Então eu comecei como vendedor, fazendo curso, e aí depois que eu terminei, comecei a ministrar aula dentro do Instituto. Não era Instituto Mix ainda, que hoje o Instituto Mix ele tem 15 anos, e eu já tenho praticamente isso já como profissional formado. Desde o começo mesmo. Eu peguei desde o começo. Antes, na verdade. Bem antes, um pouquinho antes do Instituto Mix. E aí eu me apaixonei, eu brinco que é um bichinho que pica a gente. E aí quanto mais eu conhecia sobre aquela mudança que fez na minha vida, porque tudo que o meu professor colocava ali em prática para que a gente aprendesse, colocasse em prática, eu fiz isso o passo a passo. Eu falei, poxa, se eu posso mudar a minha vida, se a minha vida ela mudou através de uma formação profissional, eu quero isso para a minha vida. Então eu sempre trabalhei no ramo de venda, sempre trabalhei com essa área como gerente, derivados de petróleo, então eu já gostava de conversar com pessoas, de ter esse diálogo, e aí eu fui cada vez mais me destacando, e aí passei para supervisor, gerente, cheguei a montar diversas unidades, viajar o Brasil todo hoje, treinando equipe comercial, fazendo sobre todo o processo pedagógico, administrativo que uma escola tem. E aí eu sempre tive o sonho de ter a minha escola. Há 2, 3 anos atrás, esse sonho veio cada vez mais se fomentando, e aí surgiu a oportunidade de conhecer o Instituto Mix. Eu me apaixonei quando eu conheci a marca, porque hoje nós não somos só uma escola de curso profissionalizante voltada à área da educação. Ela tem toda a parte social. Hoje é uma das empresas mais tecnológicas que eu conheço, e olha que eu trabalhei em diversas empresas.
Nós temos hoje, estamos indo para inteligência artificial hoje, MBot, Chatbot, então assim, é uma das empresas que realmente buscam a inovação dentro do mercado. Então, atrelado à paixão de você poder olhar histórias diferentes e poder transformar a vida dessas pessoas com a tecnologia, com a inovação, não tem como você não se apaixonar por uma marca dessa proporção que hoje é o Instituto Mix. Nós temos toda uma infraestrutura, né, como nós somos franqueados da franqueadora, que hoje fica em Santa Catarina, então nós temos uma universidade de treinamentos, onde os nossos colaboradores, os nossos franqueados passam por todo o processo. Então hoje um colaborador, por exemplo, que entra dentro de qualquer Instituto Mix, que tem espalhado pelo Brasil, ele tem todo um processo de certificação, de treinamento, para que a gente realmente possa certificar que aquela pessoa, aquele colaborador está desenvolvendo aquelas atividades que foram propostas para ela. De acordo com o padrão. Não tem como a gente profissionalizar outras pessoas e não começar por nós mesmos, né? Então, esse é um princípio básico que o Instituto Mix ele criou. E o CEO, cara, ele foi um cara muito inovador, assim, ele morou nos Estados Unidos, ele percebeu uma demanda, veio para o Brasil e falou, cara, eu preciso montar alguma coisa voltada a isso. E até hoje, a gente tem dentro das empresas, uma demanda, né, de pessoas que não têm uma qualificação bacana. A gente percebe que hoje existe o turnover, que muitas empresas acabam tendo aí, né, a perca de pessoas importantes que não conseguem se recolocar dentro do mercado de trabalho. Então, cada vez mais, eu brinco que toda a pandemia, toda a crise que nós temos é uma oportunidade. Foi onde a gente mais cresceu. A gente teve um crescimento muito grande nessa última pandemia. Óbvio, a gente não quer passar por essas situações, mas a empresa está sempre se reinventando. Ela está sempre nesse processo de crescimento, buscando realmente trabalhar dentro das pessoas, da comunidade, do seu aluno, trazendo sempre essa importância para o mercado. Isso fez com que eu me apaixonasse por essa marca, fez com que picasse aquele bichinho picasse e falasse, cara, eu quero isso para minha vida. Legal. Tanto que a minha família hoje faz parte, a minha esposa, também a minha sócia, diretora dentro do Instituto Mix, a minha filha de 11 anos hoje já trabalha com a gente lá, já está aprendendo a mexer no computador, ensinando outras pessoas. Então acaba trazendo uma tradição, né, para a família. E a gente poder desenvolver esse trabalho aqui em Piracicaba tem sido muito bom para a nossa família. É uma cidade que acolheu a gente muito bem, né? É uma cidade muito acolhedora, Piracicaba. E já existia essa unidade antes da minha aquisição sobre ela, e quando veio, a gente veio para manter aí mais e mais o propósito que a gente colocou quando a gente iniciou esse projeto de escola aqui em Piracicaba. A unidade já existia em Piracicaba, você comprou de alguém que já era franqueado. Isso, exatamente. Legal. Eles acabaram indo para um outro ramo de atividade, né? E aí a gente... Mas era no mesmo endereço, não? Não, era no mesmo endereço, isso. Lá já tem, já nesse período durante 7 anos. A gente só deu continuidade ao legado do que eles já estavam desenvolvendo e colocou o processo de missão, visão, valores, aquilo que a gente deixou muito claro para as pessoas quando elas entram dentro do nosso negócio, quando um aluno está ali, o que a gente realmente deseja passar para as pessoas. Legal. Você falou dos colaboradores, né? Hoje, quantas pessoas tem ali trabalhando com vocês? Diretamente, nós temos uma média de 30 pessoas, indireto também uns 20, 30 pessoas. Esses indiretos são o quê? São professores hoje que trabalham através de MEI, isso. Legal. Eles prestam um serviço. Então nós temos aí uma média de 50 pessoas hoje total. Bastante. Entre os funcionários que fazem com que dê vida à escola todos os dias. E alunos hoje? Nós estamos com uma média de 500 a 600 alunos ativos. Nosso planejamento para 2024 é voltar a ter 1.000 alunos ativos. Caramba, 1.000 alunos. É bastante alunos. É uma estrutura que comporta hoje. Acho que muito mais do que o número é a gente poder mudar, acho que a vida das pessoas. Hoje eu já não sou mais tão ficcionado à questão só de números, né? Todo mundo quer chegar naquele número. Hoje eu quero trabalhar com as pessoas que eu tenho ali dentro e elas saírem dali. Transformar a vida delas e das famílias. Exatamente. A gente não ser só uma pessoa que entrou e saiu e a gente não conseguiu acompanhar ou fazer com que aquilo fizesse uma diferença na vida dessas pessoas. Dentro desse negócio, dessa questão de empreender com educação, qual que é a maior dificuldade que você vê, que você passou assim, nesse processo? Acho que a maior dificuldade de empreender com educação hoje foi a mão de obra. Eu acho que a principal, por isso que a gente
bate sempre nessa tecla de profissionalizar. Então, é um dos trabalhos que a gente faz hoje dentro da nossa empresa, de você pegar uma mãe, um jovem que não tem ainda experiência, e você poder moldar ele para o mercado de trabalho. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, de poder transformar essa pessoa em um profissional, de fazer com que ele entenda e que ele não seja só um profissional que vem para bater seu ponto, que vem para trabalhar só pelo financeiro, que ele tem um propósito. A gente tem muito dessa cultura de criar propósito nas pessoas, aonde você quer chegar. E uma das coisas que a gente deixa muito claro também dentro do que nós realizamos hoje é o plano de carreira, que hoje é uma das coisas que, se você fizer um estudo, você vai perceber que a grande maioria das pessoas que saíram da empresa foi por falta de oportunidades. Você pergunta para ela, você gostava de trabalhar onde você trabalhava? Eu amava o que eu fazia, mas por que você deixou essa empresa? Não tinha para onde crescer. Não tinha como crescer. E aí tá o maior erro do empreendedor, do cara que tá empreendendo ali com o seu negócio. Porque a gente cria um funcionário como cria um filho pro mundo. Uma hora esse cara ele vai crescer e ele vai ter um negócio dele, ou ele vai querer galgar outros espaços. Mas enquanto isso, ele te deu muito lucro dentro daquilo que ele desenvolveu, que ele fez. E ele conhece seu negócio, né? Então, se você... É que assim, também acho que falta um pouco da mentalidade, às vezes, do empreendedor de pensar em crescer o próprio negócio. Exatamente. Tá bom do jeito que tá. Mas quando tá bom do jeito que tá e você não cresce, você vai morrer. Fadado uma isso, hora, né? Exatamente. Seja porque o funcionário saiu e montou o negócio dele porque o cara tá querendo crescer e ele vai te engolir, né? Ou porque o mercado mudou e você não se adaptou. Então, falta um pouquinho em alguns empreendedores essa questão também, né? Eu vi outra coisa que foi algum corte que eu vi essa semana, achei bem interessante. Alguma referência que a gente não lembra? Mas você pode criar depois do que, sei lá, com base referências que eu não lembro de quem é. Colocar só uns pedaços de olhos. Eu vi alguém falando isso. E o cara falou um negócio muito interessante. Eu sei que a questão financeira às vezes se confunde, né? Ele falou assim, um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, se você montar um negócio e seu propósito não for ficar rico, a chance de você quebrar é muito grande. Porque mesmo que você trabalhe com o social, eu acho importante isso. Eu sempre bato nessa tecla aqui quando eu converso com algumas pessoas, que eu falo que essa questão social é muito importante no contexto como um todo, independente de vertente, independente de empresa. Mas ele fala assim, se seu propósito for crescer, você vai quebrar. Porque, como você disse, vai ter alguém com mais sangue no olho que vai estar buscando crescer, expandir e vai te tomar o mercado. Por exemplo, você tem a pegada do social, né? Que a gente estava conversando antes aqui, eu acho fantástico isso. Mas o social envolve investimento, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Mas eu acho que o social, inclusive, né? Qualquer trabalho social, e não só falando em educação, é o que mais tem que pensar em enriquecer. Sim. Não o dono próprio, mas o negócio. O negócio. Porque quando ele fica mais rico, digamos ele assim... Ele consegue ajudar mais pessoas. Mais gente. Essa é uma premissa. Eu tive uma experiência no passado que eu fiz a arrecadação de brinquedo para doar para criança carente. É um negócio surreal, assim, né? Só que eu me deparei com uma situação que foi... Eu sabia, mas quando você vai fazer na prática... A teoria é outra, né? Você fala assim, putz, é foda, né, velho? Por quê? Vamos arrecadar brinquedo. Doação brinquedo usado. Veio umas coisas ruins. E eu falei, putz, se a gente arrecadasse o dinheiro, tendo uma credibilidade, a gente conseguiria comprar uma coisa de qualidade melhor e entregar para as crianças, um padrão, porque a doação de usado, eu fiz uma doação de usado, tinha uma situação muito desconfortável que eu senti muito, que foi, eu entregava um brinquedo muito bom para uma criança e para outra não. E para outra já não tinha um do mesmo padrão. Então a gente arrecadou patinete. Então alguma criança chegou lá e ganhou um patinete. E a outra falou que queria um patinete. Então às vezes é melhor você manter uma média, uma expectativa estabilizada, ou você dar um patinete para todo mundo. Mas assim, aí você fica, é uma situação muito triste, porque eu vesti de Papai Noel e eu entregava os brinquedos. E é muito surreal, porque tem aquela criança que gosta muito, te abraça, muito legal. E aí pra outra você entrega um negócio que caiu e a maldita ancoragem, né? Porque é de trás, falou, nossa, muito legal que ele ganhou. Na hora que ela chegava aqui pra mim, assim, eu entregava, eu via tipo, a criança... Os olhos de decepção. De tipo, a vontade dela, na minha percepção, era assim, não quero isso. Assim, sendo digamos assim, um capitalista escroto, o mundo vai fazer isso com ela. Não, vai. Sim, não, tudo bem, mas Você só falou assim, isso vai acontecer, o mundo não é justo. Não, tudo bem. Mas só o fato dela estar ali recebendo esse presente de brinquedos usados, já tá em outro patamar, né? Mas é que a premissa ela veio ali com uma expectativa e vem, sei lá, você vai ganhar um brinquedo, vai ter umas entregas de brinquedo, teve uma propaganda, e é frustrante. É que com criança é mais delicado. Mas aí, se a gente for trazer hoje pro mercado, pro mundo real, cara, é o que acontece muitas das vezes quando entra um funcionário dentro de uma empresa.
ele tem uma expectativa muito boa de eu quero fazer, eu quero me entregar, é um projeto novo. Muitas das vezes o que ele recebe é mesmo que essa criança. Sim, sim. Acho que por isso que, assim, hoje, se a gente conseguir colocar essa mentalidade nos empresários, nos empreendedores, que primeiro você precisa trabalhar dentro de casa, essas pessoas, porque assim, se você tem um funcionário que ele não tem primícia nenhuma de ter um crescimento, cara, esse cara não vai se doar por você. Não vai agregar nada. Ele não vai agregar. Agora, se você conhecer primeiro qual é o sonho dele, e eu não falo só financeiro, muitas das vezes está mais relacionado a coisas tão pequenas, só que as pessoas, elas não... Exatamente por isso que a gente tem desde criança, de poxa, não foi o patinete que eu ganhei, a gente leva isso como hereditário para a nossa vida adulta, e aí quando você chega no adulto, você se dá satisfeito por pouca coisa. E aí você não briga pelas coisas que você fala que você tem. E você, muitas das vezes, como empreendedor, tem que pegar esse funcionário como seu filho e mostrar para ele que ele tem capacidade. Sim. De você fazer uma estratégia de pequeno, médio e longo prazo, de alcance, de coisas simples. Porque, cara, hoje eu sempre brinco e falo nas reuniões com meus funcionários, cara, acordar só para pagar um boleto? Só para isso que a gente... Nós não fomos convencionados a isso. Óbvio, a gente vai ter boleto pro resto da nossa vida. Eu ainda brinco e falo, você teve 2 oportunidades na vida. Ou nascer em berço de ouro, ou casar com uma pessoa bem rica. Você jogou as 2 fora, cara. A sua mãe jogou uma não era e a outra você escolheu. E aí todo mundo dá risada, brinca. E aí cai na real. Então, assim, a gente tá aqui para trabalhar. Eu acho que todo mundo pode alcançar o que você quiser. Só que se você colocar objetivos, sonhos, você sabe para que você tá passando por aquilo. Essa foi uma discussão que eu tive, que eu fiz uma conversa com um cliente, que eu fiz com os funcionários e depois com o dono. Eu cheguei pros funcionários e perguntei, né? Bem disso do propósito. Entender a expectativa dos funcionários. Aí tava tendo alguma reclamação ali, algumas críticas. Eu falei, tá, qual que é o propósito? Como assim, crítica? Não, qual que é a tua ideia? É você ficar nessa empresa por quanto tempo? Essa empresa vai atender o teu propósito? Seja ele qual for. Eu falei, não quero saber qual que é agora nesse momento. Quero que você reflita sobre isso. Você quer ser CEO ou você quer só manter o cargo que você tá? Quer só, tipo, estabilidade de ganhar um salário X com reajustes periódicos anuais de inflação? Aqui é o lugar. Não reclama também. Sim. Também não vai passar muito. Agora, não, pô, eu quero almejar aí vamos colocar financeiro. Não, meu sonho é fazer uma viagem, essa viagem custa tanto, meu sonho é conhecer a Disney, eu preciso ganhar aqui mais ou menos isso aqui para poder ir pra Disney. Tá, legal. Aqui a gente consegue te entregar isso ou não consegue. A gente vai ter que alinhar as expectativas. E eu senti que, tipo, o time não tava muito empenhado na empresa, tipo, não tinha um vínculo. Aí eu fui lá pro sócio e falei assim, ó, quem que você quer que trabalhe pra você? Aí ele falou, como assim? Tipo de pessoa? Que tipo de pessoa? Eu falei, porque tá na hora, a tua empresa tá crescendo, tá na hora de você direcionar. Eu quero pessoas apaixonadas pela minha empresa que vão estar aqui comigo daqui 10 anos. Pô, então você vai ter que plantar, vai ter que jogar esse bichinho pra morder essa pessoa. Eu só quero o cara que bate cartão. Também é importante. Minha diretora usa uma palavra que eu quero missionários, não mercenários. É bem isso. Eu quero pessoas que vão falar sobre a minha empresa, que vão vestir a camisa. E não só simplesmente a pessoa que entra lá só pelo financeiro. Para isso, a cultura da empresa tem que estar desenvolvida para isso. Né? E você precisa começar a dizer... É que assim, é como você disse mesmo, tipo, o empresário, às vezes, ele pensa muito. Não, aqui tá bom. E aí ele não pensa em desenvolver. Só que aí ele vai ter uma rotatividade muito grande. E aí ele vai falar o quê? A maioria que sentou aqui foi o quê? Não, a mão de obra tá desqualificada. Tá, mas você quer criar... Tá aqui o cara para resolver seu problema. Gente, ó... Então, assim, quer criar, porque às vezes você fala assim, pô, a mão de obra tá desqualificada, e às vezes não é isso. E às vezes é aquela pessoa que tá minimamente qualificada, mas ela olhou pro teu negócio e falou, tá, não quero ficar mais aqui. Cara, se tá acontecendo se a gente tem história hoje dentro da empresa, a gente usa um sistema de telemarketing muito antigo, que muitas empresas trabalham. Cara, eu tenho hoje franqueados que eram telemarketing. Tinha uma função que hoje já se perdeu, o street, que era o cara que ficava na rua abordando as pessoas. Hoje eu tenho, o cara é franqueado, tem 1, 2 unidades, cara, só. Faturando mais de 150 mil por mês, tendo um valor aí de 12 meses de mais de 1 milhão. Então, assim, o cara, ele é você plantar a semente certa, porque o que as pessoas precisam é só de uma oportunidade, é só de alguém que acredite, que fale que você é. Só que para isso, existe uma das coisas que eu aprendi, que você não consegue moldar um funcionário do dia para noite. Isso é fácil. Você só consegue fazendo o quê? Feedback. É criar um filho mesmo. Não é feedback, porque assim, ó, hoje, só chegar aqui e falar, Felipe, cara, você não tá fazendo o seu trabalho. Felipe, você não tá fazendo o seu trabalho, mas é assim que faz, vamos lá. Então, esse acompanhamento que muitas das vezes são direcionados para pessoas que não acompanham, ou que deixam de acompanhar, ou que até mesmo não tem dentro das empresas,
faz com que o negócio ele não cresça, não alavanque, e muitas das vezes eu prefiro investir num funcionário que não conhece sobre aquilo, mas que tem força de vontade, conhece sobre a minha empresa, não falta, não me dá atestado, ele tá ali comigo. Só que ele tem a sua particularidade e a sua dificuldade, do que eu pegar muitas das vezes um profissional que se diz moldado pelo mercado, que sabe fazer aquilo, mas que talvez eu não conheça ainda sobre se ele vai realmente comprar ou se ele está indo ali só porque eu ofereci 200, 300 reais a mais do salário dele. Né? Então, assim, tem esse pós e contra que a gente precisa colocar. Sim. E aí a gente tem várias vertentes dentro do Instituto Mix, a gente tem não só esses cursos voltados à população, mas também às empresas. Hoje a gente consegue atender a demanda de empresa, qualquer empresa que tem interesse de fazer de ter uma preparação de um curso, que me fala o que ele deseja, nós formulamos um curso específico para determinada área. Então, por exemplo, eu tenho hoje cursos de frentista de posto. Olha só. Eu tenho cursos hoje de caixa de mercado. Ah, legal, você tá meio que fazendo treinamento das empresas. Você terceiriza o treinamento, terceiriza o treinamento com uma estrutura, com um pessoal mais qualificado. Exatamente, com todo o case que o Instituto Mix hoje tem. Hoje, dentro da nossa franqueadora, a gente tem uma editora própria, que fornece todo o material didático, que nós desenvolvemos ele. Nós temos uma TV, que é onde nós fazemos as nossas gravações dos treinamentos, onde nós fazemos esse acompanhamento, as videoconferências com nossos franqueados, colaboradores. Então, nós temos já todo esse know-how. Então, hoje, para a empresa, eu consigo atender desde de uma pessoa que deseja fazer um curso de manicure, de designer, de sobrancelha, de maquiagem, a uma empresa que deseja investir no seu funcionário e preparar para que ele possa alavancar as suas vendas, trazendo um resultado que ele nunca teve no período de vivência da sua empresa. Oh, legal, hein? Você comentou, né, de as pessoas às vezes não estarem preparadas mentalmente, né? Hoje vocês lá dentro, não é uma escola como ensino médio, ensino fundamental, que precisa de uma estrutura regulamentada, mas vocês têm um psicopedagogo, alguma coisa assim para auxiliar, conversar com essas pessoas? Nós temos nós chamamos de coordenadora pedagógica, onde essa pessoa ela é responsável por esse acompanhamento do aluno. Então, nós temos toda uma equipe, né? Não só a coordenadora, nós temos a secretária pedagógica. Na unidade. Dentro da unidade. Legal. Hoje, a minha infraestrutura ele vem de recepção, que são as pessoas que têm esse primeiro contato, a coordenadora pedagógica, a assessora pedagógica, a secretária pedagógica, que são as pessoas responsáveis pelo acompanhamento do aluno durante o período de aula. Então, nós lidamos com diversas situações do aluno faltar, porque aconteceu alguma situação. Então, o nosso trabalho é exatamente acompanhar ele durante esse período, para que ele conclua, porque eu sempre falo que muito mais do que só a gente matricular, é a gente ver esse aluno formado. Porque matricular é fácil, sim. Vender hoje, cara, para quem é vendedor... Entrar na escola é fácil, dura sair. Exatamente, entrar na escola é fácil, dura a gente poder concluir. Então nós temos uma área pedagógica, onde ele acompanha esse aluno em qualquer situação, dentro de sala de aula, com o professor, dando todo esse suporte que a gente precisa, desse acompanhamento, muitas das vezes de bater um papo, porque às vezes não é sobre a escola, não é sobre a aula, mas é sobre o que ele quer para falar, porque às vezes ele se identificou ali com a minha equipe pedagógica, sentiu a vontade de falar, de conversar, de dialogar. Exatamente. E é o que eu disse, nós temos diversas situações de alunos que foram abusados, mães que foram agredidas, pais que perderam o seu emprego e hoje estão desesperados, temos muitos jovens que foram resgatados de drogas. Então, assim, a escola ela atende qualquer tipo de público, né? E nosso papel é exatamente isso, acolher todos aqueles. Nós temos a inclusão de Libras também, para quando ser necessário, toda a preparação para os nossos professores, nossos instrutores, eles passam também por um treinamento para que eles possam estar ministrando as aulas, todos eles são certificados. Então, assim, hoje a gente lida muito com a questão de pessoas com autismo, né? Que acontece, muitas pessoas têm e não sabem que tem. Baixos, né? Exatamente. E aí a gente tem toda essa preparação para que a gente possa ministrar e inserir essa pessoa dentro do contexto da aula, dentro do contexto com os amigos, a gente socializar essas pessoas e poder entregar para ela uma profissão. Então, a gente, cara, assim, muita coisa que a gente tem a oferecer. O material didático hoje, no formato híbrido, onde ele tem uma realidade aumentada, é super legal, porque você
pode em casa acompanhar, às vezes a professora falou alguma coisa, então quando ele liga ali o celular, sai a nossa Bela e ela traz uma dica sobre aquela receita, sobre aquela aula, sobre aquele tema que está sendo falado. Então existe, assim, por isso que eu disse, o Instituto Mix realmente me apaixonou quando a gente entrou, conhecer a fundo. Eu fiz parte do processo junto hoje da franqueadora, conheço dentro da infraestrutura, e realmente eles trabalham muito para poder, na ponta, a gente ter um material, preparar uma aula com qualidade para que a gente desenvolva e transforme a vida das pessoas. Isso é muito interessante. Bacana. E vocês fazem trabalho junto a escolas públicas para captação? Como funciona isso? A gente realiza diversos trabalhos, inclusive nós estamos fazendo um trabalho que chama Pira nos Bairros. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Pira nos Bairros é um projeto feito pela prefeitura daqui de Piracicaba, onde cada semana nós vamos até uma escola pública e é oferecido diversos serviços à população. Corte de cabelo, designer de sobrancelha, esmaltação, para a pessoa tirar seu título de eleitor. Então tem lá desde do título, tem lá de uma consulta médica, tem lá a área de lazer para as crianças, pula-pula, coisas para eles comerem. Então Pira no Bairro é uma das ações que nós fazemos junto à prefeitura daqui de Piracicaba. É um programa da prefeitura e tem os parceiros, vocês são um deles. Isso. Tá. Tem o Banco do Povo, tem vários parceiros hoje da prefeitura que desenvolvem essas ações. Então, praticamente quase todo final de semana a gente está em algum bairro. Essa semana também Legal. A gente vai para um bairro e a gente faz esse trabalho dentro das escolas, podendo deixar a mãe, os filhos um pouco mais embelezados ali, elas ficam maravilhadas, né? Porque saem de lá com o cabelo cortado, os meninos fazem um risquinho na cabeça, com as unhas esmaltadas, e aí consegue resolver uma situação de alguma coisa que está pendente, que não conseguiu ir até um posto de saúde, passar numa consulta, fazer aferição de pressão, medir diabetes. Então, assim, é um trabalho muito legal que a prefeitura criou e a gente é um parceiro que todo final de semana nós desenvolvemos esse trabalho. Mas, fora esses, nós temos alguns trabalhos também. Hoje, o Instituto Mix, como escola, pensando, e principalmente depois do momento da pandemia, nós percebemos que as escolas tiveram muita dificuldade, os alunos tiveram muita dificuldade de voltar às aulas, de acompanhar novamente aquele mesmo conteúdo, porque eles não estavam habituados a esse formato de você estudar no EAD, né? Quem faz isso hoje é um pouco mais acelerado, é um público mais de faculdade, um curso técnico, está habituado nesse formato. Então o Instituto Mix criou também algumas ferramentas para auxiliar esses alunos que a gente consegue gratuitamente, dando reforço de 6º, 7º, 8º e 9º ano, para poder auxiliar principalmente na parte de matemática e português. Então a gente tem uma plataforma onde a gente vai até a escola oferecer isso de forma gratuitamente, para auxiliar essas pessoas Legal. A conseguir cada vez mais a gente recolocar novamente esse jovem no mesmo nível que ele precisa estar para ele poder... na escola, né? Porque a gente sabe que é difícil hoje, né? A criançada, o jovem tem cada vez mais deixado de estudar e a tecnologia também tem contribuído no lado negativo nesse sentido, positivo, porque nós temos muito acesso. Hoje, por exemplo, o ChatGPT, o cara cria um texto ali e não precisa ter escrito nada. Então, ao mesmo tempo que é bom, acaba em alguns momentos sendo ruins. E aí tá um desafio também para a escola pública, para todas as escolas se reinventarem, né? É aquilo que a gente falou, se a gente não se reinventar, vai vir e acaba derrubando as empresas aí. Porque agora a inteligência artificial chegou a todo vapor. A inteligência artificial vai ser tá sem volta, né? É. Vocês fazem um trabalho com pessoas, digamos assim, carentes de certa forma, né? Às vezes sem poder aquisitivo mesmo. Ok, enquanto tá ali tempos normais, beleza, vai pra escola. Agora, como foi durante a pandemia? O que aconteceu? Porque, imagina assim, para nós, nosso dia a dia, todo mundo tem um celular e um computador, mas esse público que boa parte que se atende não tem isso, não tem acesso a isso em casa. Nós tivemos um desafio muito grande, primeiro por parte dos nossos instrutores, que também não estavam habituados a esse formato. Né? Mas uma coisa que foi bem incrível, assim, as pessoas, um se ajudou o outro, a gente conseguiu passar muito bem. Tanto que a gente criou várias plataformas, a gente veio muito mais forte com a questão híbrida.
e também EAD depois da pandemia, que era uma coisa que a gente tinha, mas não era tão acentuado como hoje, por exemplo, a gente percebeu que existe uma demanda muito grande de pessoas que procuram fazer um curso no conforto da sua casa, no seu horário, às vezes não tem tempo devido ao seu trabalho, à correria, mas foi bem desafiador, mas a gente conseguiu desenvolver muito bem com as pessoas. Teve gente que às vezes conseguia ia lá, tava com a máscara, ficava um pouco mais distanciado porque às vezes não tinha um computador ou o celular não pegava, mas conseguimos passar. E depois, óbvio, a gente precisou fazer algumas reposições para os alunos, porque hoje a grande maioria dos nossos cursos eles são práticos, né? Por exemplo, aprender a cortar um cabelo. Você vai olhar, você vai conseguir entender, mas talvez para aquele aluno que está iniciando, ele ainda não vai ter a mesma noção de você sentir a textura do cabelo, aonde até aonde, o que faz, o que não faz. Após isso, a gente teve um trabalho também de acolher essas pessoas para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas. Legal. E formamos muitos alunos nesse período, foi bem gratificante. É o que eu sempre digo, não foi uma coisa boa, porque a gente infelizmente perdeu muitas pessoas, né? Mas em nível profissional a gente teve, como empresa, se desafiou, e acho que quanto mais a gente se desafia, quando a gente consegue vencer os obstáculos, não tem preço, né? A gente sai com uma sensação de, poxa, crescemos num período tão difícil. Pessoas fizeram inscrição, matrícula para estudar no período da pandemia. Foi que é aquilo, né? A gente fala, hoje nós estamos na pandemia, mas como vocês querem sair da pandemia? Teve muitas pessoas que saíram totalmente diferentes, profissionalizadas, com emprego, estabilizado, teve outras que acabaram ficando um pouco mais receosos. Mas a gente lida com todo tipo de público. Sim. Mas foi assim, gratificante. Foi positivo no geral. Foi bem positivo no geral. Esse programa da prefeitura, vocês levam os alunos? Como que é? Bota os alunos na prática ali. Exatamente. Isso faz parte até do currículo? Faz parte do... isso dentro... Como um estágio, alguma coisa assim. Exatamente. Hoje, dentro das atividades, a gente precisa oferecer para o aluno a parte prática de realização dos atendimentos. Então, eles adoram, porque eles cortam muito o cabelo, fazem muita sobrancelha, esmaltação, e eles ficam até doidos quando a gente não tem ação. Perguntam quando a gente não tem. Então a gente realoca uma aula da minha infraestrutura para essa infraestrutura, com todo o acompanhamento ali da prefeitura, para que a gente tenha um mínimo de estrutura para poder oferecer. Mas assim, tem sido um sucesso. O pessoal, quando a gente chega, já tem gente na fila esperando chegar. Porque eu imagino que a população do bairro já é avisada com antecedência. Isso, passa alguns carros de som avisando que vai ter ações. O pessoal da escola mesmo já comunica as famílias, né, das pessoas que estudam. Então, cada semana a gente tem ido para um bairro. Isso acontece de final de semana? Final de semana, aos sábados. Já, se não me engano, está na 9ª edição do Pina no Bairro. Até para conhecer como funciona. Sábado agora a gente vai ter uma, depois sábado eu passo. Sábado agora acho que não vou poder. Sábado agora a gente vai ter uma. Vocês forem, vocês vão ver que é muito legal. É um trabalho social que a prefeitura tem feito, assim, que tem ajudado muita gente diretamente, tem trago um lazer com acompanhamento, desde você levar seu pet para uma avaliação. Então eles pegaram vários profissionais aí, fizeram um mutirão de vários profissionais, e ali vocês têm muita coisa legal que as pessoas têm acesso, que muitas das vezes não teria, difícil de às vezes conseguir até um centro para fazer um cartão, alguma coisa que ela precisa resolver. E aí no bairro... porque vocês focam na periferia mesmo. Na periferia, A ideia é exatamente o Pina no Bairro, ele passar por toda a Piracicaba, em todos os bairros, trabalhando sempre numa escola ali, que seja a principal daquele bairro, oferecendo esses serviços aí gratuitos à sociedade. E é focado só em Piracicaba mesmo? Só em Piracicaba. Eu pergunto porque o Cleiton ele é de Rio das Pedras, né? Não vou zoar, não. Não vai em piada do sítio, não. Se não vir piada do sítio, não é, Felipe. Não, pelo que eu sei, por enquanto é só em Piracicaba. Mas vocês não fazem nada fora. Não, fazemos. Nós temos um raio de atuação que nós podemos, sim. Temos muita gente, inclusive de fora, que estuda aqui na nossa escola. Piracicaba é o centro, né? A gente faz, sim, várias ações. A gente sempre tem... Metrópole. Não, porque assim, o que eu penso é nas escolas, tipo, meu filho tá terminando o ensino fundamental, tá indo pro ensino médio agora, e eu fico provocando ele, né, tipo, o que você vai fazer, o que você quer fazer, e tá meio perdido,
vou dando algumas ideias, vou passando um conteúdo pra ele ali, ele vai consumindo. Só que eu pergunto pra ele, pô, e seus amigos? Pô, pai, ninguém tá pensando nisso. A gente nem conversa disso e tal. Aí lá em Rio das Pedras, especificamente, teve uma, eu ia falar AgriShow, mas é uma feira do comércio, uma feira de produtores ali de Rio das Pedras. A AgriShow tem mais gente do que Rio das Pedras. Exato. Mas aí teve lá, eu vi que tinha várias escolas, sabe, muito próximo, mas aí lá da cidade, mas elas são todas muito segmentadas. Então, tem essa aqui que é só informática, tem essa aqui que é só secretariado. Então, e aí tava num evento que não é pro jovem, era um evento de produtores rurais, tipo, não fazia muito. Não faz sentido, o jovem não vai estar ali, e o jovem não vai estar nesses estandes, tipo, olha, deixa eu ver que escola. Então, assim, só aí eu vai arrastar. Exato. E aí eu falei, pô, então daí que eu peguei os professores e tal, João, vamos ver esses cursos aqui. E aí ele olhou, não, esses aí não gostam. Aí eu falei, putz, João, o que vai na escola lá oferecer esses cursos? Porque qual a idade que você começa a pegar aluno? Hoje, a partir de 13 anos. Já pode estar fazendo. Depende, por exemplo, eu tenho informática Kids, tem inglês Kids. Mas o curso hoje voltado à área da beleza, gastronomia, que são cursos que vão precisar de um manuseio maior também. Precisa ser a partir dos 13 anos, 13, 15 anos, depende do que for manusear. Então, o pessoal desse Os profissionalizantes mesmo aí mais ou menos a partir dos 13. A partir dos 13, exatamente. Então, é o fim do fundamental, começo do médio. E aí, com meu filho conversando na escola que ele tá hoje lá, ele falou, não, pai, ninguém passou nada. O que passaram lá foi ETEC, mas é pro ensino médio, sim, é outra proposta. E aí eu fiquei pensando, pô, será que... Você sabe que é difícil a gente conseguir essa abertura dentro de algumas escolas, não são todas que a gente consegue. Infelizmente, a gente tem várias... Tanto quanto particulares? Particular um pouco mais fácil, porque você acaba conversando direto com o diretor. Mas hoje a gente lida com um cenário que algumas escolas acabaram entrando e fazendo um trabalho não tão legal. Então, e aí a Secretaria de Educação, ela restringe um pouco em relação a gente conseguir falar, mas assim, hoje eu tenho um curso que você traz essa provocação para o jovem, o que você quer ser. A gente tem hoje desde questão de mídias, marketing, tem o de games, cara, que o pessoal adora. Você pensar que assim, meu filho fica o dia inteiro jogando, imagina ele desenvolvendo isso. O próprio jogo. O próprio jogo. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande que atende essa idade, eu atendo todas as idades hoje. Só que a gente ainda se depara com algumas situações do mercado fechado, porque alguma empresa veio, fez um trabalho que não foi tão verdadeiro, e aí a gente fica meio restrito. Mas é o nosso projeto para 2024 voltar a bater na porta e falar, não, nós somos uma empresa diferente, queremos trazer aqui, não vim vender nada, vim trazer uma orientação realmente, poder ajudar a escola aí a formar, porque é nosso intuito. Se a gente parar e for analisar, o que vai ser do Brasil quando meu filho hoje tiver, quando o seu filho, quando o nosso filho. Se a gente não preparar e não pensar nesse hoje, e esse é o momento, eles têm hoje talvez a cabeça melhor para fazer qualquer curso do que muitas das vezes nós, que temos a preocupação de pagar contas, lidar com a família, com todas as situações. E se a gente não investir nesse jovem hoje, como que a gente vai poder desenvolver isso? É o que eu brinco, né? Eu falo assim, não tem outra forma. A gente reclama, eu converso com muitas pessoas mais velhas, e eles falam, pô, essa geração, eu falei, quem criou essa geração foi a sua, cara. Você que jogando errado. Você tá jogando pedra pra cima, cuspindo pra cima. Foi você que criou. Então, tipo, o que você tá fazendo? Tá, beleza, agora a gente já perdeu uma geração. Tem muitos que falam isso. E aí, vamos fazer o que pela próxima? A tendência é piorar. Se você, que teoricamente sabia o que estava fazendo, criou desse jeito, Então, tipo, eu fico pensando, eu fico provocando muitos colegas nesse sentido. Eu falo, e o que a gente faz pra próxima? Beleza, tô partindo do princípio, tô pegando a tua verdade de que essa geração é muito ruim. Nem concordo com isso, mas legal, você tá certo, a geração é ruim. E a próxima? Foda-se. Beleza, também, deixa aí. Mas pergunta pro seu vô também, ele vai falar que foi ruim também, a próxima foi ruim. Vou fazer só é diferente, cara. Vou fazer uma propaganda do Investidor Sardinha aqui, ele fez um vídeo nesse sentido, sabe? Ele começou a ler frases falando da geração. O Marco Investidor Sardinha aí, cadê sua anotação? Ele tem um vídeo dele sobre economia. Isso é outra coisa que eu tinha pra falar. Tem um vídeo dele falando sobre geração mesmo, né? E aí ele começa a ler frases. Ele vai lendo frases de pessoas que disseram: essa geração tá perdida, essa geração é a pior de todos os tempos. Aí falou: vocês sabem quem disseram essas frases? Aí, no vídeo, né, na chamadinha, esse aqui foi Aristóteles que disse, esse aqui foi não sei quem. Os caras de 1000 anos atrás falando a mesma coisa que a gente tá falando hoje. Mas o que eu provoco a pessoa que faz essa crítica, fala, o que a gente vai fazer pra próxima? Se você tem um recurso, se você tem uma condição financeira, o que você tá fazendo pela próxima? Só o teu filho, beleza, você dá a melhor escola pro teu filho.
show de bola. Só que aí não é só ele. Sozinho não vai fazer Não nada. é só ele que vai fazer. Então, Exatamente. é complexo. Eu sei que não é um negócio, não é tipo, aperta o botão aqui e resolvi o problema. Seria fácil, Seria né? fácil, mas o que você está fazendo? O que a gente pode fazer? Por exemplo, nessa proposta do Instituto Mix, você tem um horizonte ali, né? Você fala, pô, Não, e a única coisa, curso profissionalizante qualquer em si. mudança só se dá através de educação, seja uma educação formal, dentro de uma escola, ou seja, os pais dando educação e mudando a cabeça da... A gente trabalha bastante com a ABF, né? Que é uma das feiras que a gente faz. A gente cria algumas coisas dentro da nossa própria escola, como a feira do empreendedor, onde a gente pega os nossos alunos e faz eles demonstrarem o que é a profissão deles, o que eles estão aprendendo. E aí exatamente é isso que a gente precisa. Acho que quanto mais a gente pudesse unir para que a gente traga essas pessoas para conhecer, eu tenho certeza que se você não despertar essa vontade, fala, poxa, eu me identifico com aquilo, eu gostaria, eu acho que são coisas assim que a gente faz, a gente tem pelo menos 2 vezes no ano, a gente faz dentro da nossa escola uma feira do empreendedor, que legal, voltado a isso. Então eu tenho a área de tecnologia que, nossa, quando adolescente entra lá, ele fica louco, realidade virtual, dele projetar, de você falar assim, ó, sabe esse jogo aqui? Foi meu aluno que projetou. Tá jogando um jogo que foi feito por essa pessoa. Que ele o cara tá ali do lado. Ele olha assim e fala, ele tem quantos anos? Tem 13 anos, tem 11 anos. Eu falo, ele que fez. Cara, ele com 13 anos tá fazendo isso, imagina quando ele tiver 18. Tá voando, né? Então assim, o moleque tá voando. É o que a gente precisa, por isso que a gente criou diversos... A gente sempre faz vários trabalhos sociais voltados ao jovem. A gente vai falar de um que nós estamos fazendo também com parceria da Igreja Quadrangular do Morumbi, exatamente para que a gente traga essa provocação para a sociedade e a gente não adianta reclamar pelo leite derramado. Perdemos supostamente perdemos uma eleição. Mas vamos lutar, né? Eu acho que a guerra só dá como vencida quando a gente joga a toalha. No mais, enquanto isso, acho que dá pra gente fazer muita coisa legal. A gente consegue trabalhar muito forte nesses jovens. Eles têm muitas ideias legais que às vezes a gente não imagina. Precisa entender, porque hoje é um contexto de... eles serem ouvidos, né? Exatamente. É um contexto diferente do que a gente foi como jovem. Então, mas uma coisa que ele falou, assim, do público dele, que ele, pega adolescentes, crianças que sofreram algum tipo de abuso, mães que sofreram algum tipo... Então, isso, é complexo isso, né? Isso vem... quando eu falei, eu apanhei. Talvez eu não queira mais falar, eu aprendi. Não é? Vamos falar de mindset, né? Que a gente gosta de palavra difícil. Aquele livro Mindset, ele fala muito isso, que a escritora do livro faz esses testes. Ela pega, tipo, uma criança de periferia, onde ela é extremamente controlada na agressividade, e coloca ela para pedir um lanche. A criança não consegue se virar. Aí ela pega uma criança que já foi... A mãe já é um pouco uma classe social melhor, que ela incentiva o filho, vai lá e pede teu lanche, pede teu negócio. Ele se comunica melhor com a sociedade. Ele vai lá pro restaurante, ele já pede a comida dele. Se vira, né? E eu vi muito isso com o meu filho. Quando ele tinha 10 anos, eu falava, vai lá e pede o lanche que você quer para aquele rapaz ali, pro garçom. Ele entrava em choque, porque era uma coisa totalmente fora da realidade. Eu fui forçando, hoje ele se vira, hoje ele roda. Só que eu tenho amigos dele de 13 anos que nunca pegaram um ônibus, que não sabem como faz para pegar um ônibus. E aí hoje ele tira sarro. Porra, não sabe pegar um ônibus? Você vai ali, pergunta, deixa eu explicar. Mas, se você não deixar falar, se não dar oportunidade, que você falou, não tiver eu acho que essa é a linha que a gente precisa. Eu acho que entender um pouco mais eles e realmente falar a linguagem deles. Cara, se você parar e pensar, na nossa época de jovem, a gente já nasceu brincando na rua. Hoje não, hoje você não consegue deixar seu filho brincar na rua. Então, assim, a época mudou. A gente muitas das vezes quer que o nosso filho... Pouco contato social, a gente quer que o nosso filho tenha e seja como nós fomos antigamente. Cara, você ia lá, sua mãe falava pra você assim, vai lá e comprar pão no seu José. Você ia lá, comprava pão. Cara, hoje já não é mais assim. Não, e aí eu fico provocando, né? Meu filho não vai na padaria com a tua idade, eu ia. Mas você deixa ele, não, você tá louco, ele vai andar sozinho na rua. Como que você quer que a criança aprenda? Então... Só que a mãe e o pai, nossa, não tinha muito... A gente não tinha tanto criminalidade como talvez existe hoje. Até tinha, mas era, acho que um negócio... não era tão às claras. Então, eu tenho uma tese que, assim, antigamente,
a estrutura social era completamente diferente. Aí é um achismo meu. Então, por exemplo, no bairro que eu cresci em bairro de sítio, as esposas não trabalhavam, as mães nossas não trabalhavam. Então, a minha mãe era muito amiga da mãe do meu amigo do vizinho, que era amiga, todas as mães eram amigas. Então eu falava, eu vou na casa da fulana, minha mãe falava, pode ir, eu sei quem é aquela pessoa. Sim. E ela tinha ali, aí ela ia me buscar, aí ficava uma meia hora trocando ideia. Então, a molecada, nós éramos um grupo de 5, 6 moleques. Todo mundo era amigo e as mães eram amigas. Então todo mundo sabia. Dormiam na casa do outro, era bem tranquilo. Hoje mudou. Então hoje minha esposa trabalha e eu trabalho. O vizinho do apartamento, né? Então eu saio, eu e minha esposa cedo, a gente coloca nossos filhos na escola. Eu não sei quem é meu vizinho, eu não sei. Se você me perguntar o nome do meu vizinho, eu não faço ideia. 2. Nem de nenhum lado. E como que eu vou deixar ele pra sair pra rua? Meu filho que fala, ó, um rapazinho, o fulano que estuda comigo, mora 2 casas pra baixo. Eu falo, legal, não sei quem é o pai dele, não sei quem é a mãe dele. Você pode até ser uma aposta na casa dele. Eu falo, não. Eu não conheço o pai dele. Ele pode ser muito legal. E é você que tá me falando também. Seu julgamento é de uma criança de 13 anos. Então, eu não vou deixar. E eu também não tenho tempo pra marcar um bate-papo com esse cara, porque ele também tá na correria. Então tá todo mundo na correria, a gente não confia. É complexo. É outra dinâmica social. O contato social mudou. Reduziu muito. Meu filho hoje, ele tem um grupo de amigos, naturalmente ele cai pro computador, joga online. Ele tem um amigo da Bahia, um amigo de Minas, um de São Paulo. Outro de fora do país. E eles ficam lá jogando, ele passa o dia inteiro jogando com os moleques, trocando ideia, mas é um contato totalmente diferente, nunca se viram. Tanto é que às vezes ele fala, ano passado ele fala, o fulano queria vir aqui me visitar. Eu falei, quando ele tem? Por 15. Nem ônibus sozinho ele pega, João. Para de passar. Mas é essa a dinâmica. E hoje eles começaram a jogar o jogo que eu jogo com eles. Aí eles ficam, não, pai do João, como que faz? Pai do João. Hoje eu conheço os moleques, troco uma ideia com os moleques. Legal. Mas é outra pegada, assim. Não tenho contato. Vocês têm algum curso, veio aqui na mente agora, bem aleatório até, algum curso focado na parte de comunicação mesmo, de oratória, debate, tem alguma coisa assim? Isso é muito importante, cara. Nós temos 2 cursos que, quando o nosso aluno inicia, a gente disponibiliza para ele. Um curso chamado GPP e o GPE. Gestão pessoal profissional e gestão pessoal empresarial. O GPP ele é voltado exatamente a formar essa pessoa para o mercado de trabalho. Que forma? Um exemplo, hoje um jovem que vai para uma entrevista, ele não sabe como se portar. Qual é a oratória, uma escrita, como que ele se porta, qual é o vestimento. Então nós temos um curso voltado a isso, a essa oratória, como você lidar num processo seletivo, como montar um currículo, que a gente pensa que é um negócio tão simples, mas quando a gente pega na mão e fala, cara, e agora? Que cadê? eu faço? Faltou aqui, né? Poxa. E aí tem o empresarial que é voltado a esse empreendedor que deseja abrir o seu MEI, como você abre, como você criar a sua identidade visual. E aí também ele fala sobre o marketing pessoal, qual a impressão que você quer passar para aquela pessoa com aquele trabalho, com aquele serviço. Por isso que eu disse, a gente tem tudo muito pronto, cara. É difícil uma coisa que você me fale que eu não tenho. Eu vou quebrar legal. Vai. Então, olha lá. Eu tenho um curso que eu quero criar que chama Jovem Adulto. Você vai explicar CLT para ele, direito básico, como a gente já falou aqui. Empreendedorismo. Empreendedorismo básico. Empreendedorismo ele tem, que a gente já falou. Imposto de renda. Cara, nós temos um curso de gestão financeira. Tá. Que aí ele traz essas obrigatoriedades em relação ao que hoje o empresário precisa ter, como quais são as normas, o que precisa. Ele fala sobre o fluxo financeiro, entrada e saída, o que de fato é contas fixas, contas variáveis. Então ele abrange muita coisa para que a gente consiga realmente formar essa pessoa na maior totalidade do que é o mercado aí fora. Temos secretariado, que aí você traz para uma área mais jurídica. Então hoje, por exemplo, eu pego um escritório de advocacia que ele precisa ter ali recepcionista, pessoas que vão redigir ali alguma coisa importante para o advogado e precisa ter essa base, precisa mandar um e-mail mais formal, uma forma de entender um pouco mais sobre lei, sem ser um advogado. Então então a gente buscou realmente as vertentes para que a gente consiga atender o mercado de trabalho na sua maior totalidade. E aí? Precisa por CLT aí também. Não, porque assim, o que eu provoco, a gente vive muito com empresário e aí a reclamação é isso. Porque eu vejo assim, o cara ele não sabe o básico da CLT. Eu tenho amigos mais velhos que me chamam, pô, Cleiton, calcula minha hora extra aí pra mim, como que eu faço, tal. Qual que é a regra da hora extra? Eu posso sair de férias? Como que funciona? Quanto que eu recebo? Eu falo isso porque quando eu tinha 18 anos,
As primeiras férias que eu peguei, eu gastei tudo e fiquei um mês inteiro sem salário. Eu me ferrei. Porque eu achei que veio o pagamento do mês e as férias e um terço. Eu falei, tô rico. Estourei. Balada. Só esqueceu que o mês seguinte não ia No vir. mês seguinte, não teve salário, eu liguei no RH putaço. Ô, meu salário veio errado. Tem um conta pra pagar, cara. Aí o cara falou, não, mas você recebeu, pô. Não. Aí eu quebrei as pernas. Mas Aprendeu na dor. aprendi na dor. Mas é uma galera, assim. E numa Sim, dessas é assim de vida. Não, mas é mesmo. Quando eu trabalhava no buffet, cara, eu nunca fui muito voltado nesse meio de CLT, né? Eu comecei praticamente ali, né, no buffet. Só que eu pesquisava as coisas, eu procurava saber. Eu trabalhava no Mato Grosso, né? Cuiabá. E o pessoal que trabalhava comigo era um pessoal bem simples. Eles achavam que eu sabia tudo, né? Ia pergunta pro cara de São Paulo lá, que ele sabe. Olha o estereótipo também. Mas Não, eu procurava saber e ajudava eles, mas realmente as pessoas não sabem, né? Não sabem os direitos dela. Eu tava tendo uma conversa com uma... E os deveres menos ainda. Né? Não, os deveres também é outro fator. Eu tava tendo uma conversa com um colega, ele tá dando supervisão da equipe loja de bairro, assim, e ele falou, me ligou e falou, Cleiton, ó, eu trabalho aqui, tal hora. Tá certo isso? Eu falei, não. Você tem que receber hora extra. Por quê? Porque você tá fazendo mais 44 semanal. Não, mas aqui ele falou que é fixo, é assim. Eu falei, não, tá errado. Tem hora extra. Não, mas eles não pagam hora extra. Eu falei, mas aí já não é um problema, meu. Outra situação. É outra situação. Eu falei, cara, pega a tua convenção coletiva. Vê como que tá. É isso? Que é isso? Mas você paga sindicato? Não paga. Eu falei, bom, você não sabe nada, você deveria pagar. Você tem pra quem ligar. Você está ligando para mim, a minha palavra, aí não vai agregar nada para você. Se você tem um sindicato, contribui então para o sindicato, já que você não sabe. Mas assim, não sabia que a jornada era 44 horas, que como calculo uma hora extra, quando que eu posso sair de férias. Ah, mas eu queria sair de férias, meu patrão falou que eu não posso, ele tá errado, eu tenho que sair de férias. Não, a férias que decide é o patrão. Você tem direito a 30, ele decide quando. Nossa, não sabia. E é uma galera. Mas então, é assim, verdade, pro jovem que está entrando no mercado de trabalho, não sei até... Sugestão aqui, tá? Não sei se tô dando um curso profissionalizante que é uma questão mais para ser empregado, né? Não, o cara não vai empreender, o cara vai ser empregado. Vai começar um secretariado. Pô, vou botar aqui CLT básico, das regras da CLT, explicar o que é uma convenção coletiva, para onde você liga para você tirar uma dúvida, qual que é a tua obrigação como empregado, o que é uma justa causa, quando que pode ocorrer. Porque, é surreal as perguntas que eu recebo. Mas apesar de você ter falado que secretariado é um curso para funcionário, não é. Tá aí a Letícia para provar, sim, né? Mas a Letícia tem uma empresa de terceirização de serviços administrativos e financeiros. Legal. Então ela tem uma equipe e você, por exemplo, lá do Instituto Mix, não quero ter alguém cuidando de atendimento ao cliente, ela vai lá e disponibiliza uma pessoa para fazer isso, sem que ela seja uma funcionária sua, né? Não, é muito boa. Secretariado, gestão financeira. Mas sacaneando, tipo assim, ela ficou muitos anos como secretária. Sim, mas ela aprendeu, teve o conhecimento e empreendeu fazendo isso. Né? Nada impede de uma pessoa do Instituto Mix fazer o curso de secretariado e montar um negócio também, né? Como empreender na área, né? Criar uma... exatamente. Que é uma... Cara, uma das coisas que a gente tem aí hoje é o brasileiro, que é um cara extremamente empreendedor, né? Sim. E o brasileiro é empreendedor por necessidade, né? O único problema, a gente sempre fala isso aqui, né? O brasileiro é empreendedor por necessidade e essa falta de base que eu vejo... Faz muita gente empreender errado. Faz muita gente empreender errado, por exemplo, quando você for de fluxo de caixa, um curso desse. O cara não faz isso com as contas pessoais. Exatamente. E aí, assim, quando ele abre o Sobrou o mês do meu dinheiro. Sobrou o mês do meu dinheiro. Aí ele olha pro faturamento da empresa, de repente ele fechou um contratinho legal ali, entrou uma grana legal. E aí ele comprou do fornecedor com 60 dias e o dinheiro está na conta. Ele esquece que ele tem que pagar o fornecedor. Foi lá e trocou de carro. Aí ele troca de carro. Aí saiu... Na pandemia o Pronamp foi isso, muita gente pegando empréstimo, cara, para tipo... E aí é uma questão social, né? Eu até brinco que isso é uma inteligência social. O empresário estava bem, ele tinha condição de pegar o Pronamp, ele pegou para trocar de carro pessoal, e o cara que estava quebrando, que precisava de um fôlego ali para segurar, não pegou. Então, tipo... É foda. É o 600 da pessoa que pegou o 600 para comprar bolsa. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem aí nesse sentido com os empresários. A gente pega aí, pelo alguns estudos, muitas empresas não sobrevivem um período de 1 a 2 anos. É o período que a gente tem o maior número de pessoas, de empreendedores que acabam quebrando. E é exatamente isso. Hoje a realidade da pessoa, eu recebi 100 e esse 100 volta pro meu bolso. Não, eu preciso entender o que de fato é seu, o que a empresa tem como um custo fixo, o que ela tem como variável, onde eu preciso investir. Se a gente for pegar o Sebrae, ele fala que um estudo de pelo menos 3 anos sem você fazer uma retirada, se não me engano, acho que era isso que eu li a última vez. Durante esse período, sem que você tenha uma retirada, para que a empresa ela crie um fôlego financeiro, um capital de giro para ela poder se manter.
E esse é o nosso trabalho de fazer com essa pessoa. Então, quando ela faz um curso, ela não faz só o curso para aprender a fazer uma unha. Não ela é só a profissão em Não si. é só a profissão, é entender quanto custa essa unha, quanto eu aquilo posso cobrar. se tornar um negócio. Então, quando a gente fala, ela envolve desde o marketing, a questão financeira, aonde você quer chegar como profissional, ao que custo você quer ter ali, porque eu posso, por exemplo, eu tenho pessoas que cortam cabelo hoje, um corte masculino, R$90. Você fala, cara, muito caro. Não, mas o cara estudou para isso. Sim. A barbearia dele traz um conceito diferente do que eu tenho no meu bairro. Ali eu chego, tem um monte de gente esperando. Não, ali é uma hora marcada, você tem uma massagem, tem um monte de outras situações. Então, Tem um valor agregado. exatamente, aquilo que você recebe e que ninguém tira de você. Então, a ideia é trazer esse conceito, fazer essas brincadeiras com os nossos alunos. E eu falo, hoje você não está iniciando um curso, está iniciando o primeiro dia da sua empresa. Porque aqui a gente vai pensar no nome da sua empresa, aqui nós vamos pensar qual é o ramo, o professor vai fazer com você que você pesquise hoje, dentro da onde você mora, onde você pretende montar o seu negócio, faça uma pesquisa de campo, de quanto que é ali, qual que é o valor, custo médio que é cobrado daquele serviço, o que é oferecido, o que você quer oferecer para as pessoas. Qual é a sensação que você quer trazer? Qual que é a experiência que essa pessoa pode ter ali quando ela entrar no seu espaço? Cara, eu quero mais simples, tá ótimo, tem espaço para todo mundo hoje. Tem mercado para todo mundo. Ah, não, eu quero trazer realmente um espaço sofisticado, eu quero trazer... E aí vai da imaginação, do dinheiro, do que a pessoa pretende. E aí pretende. também vai do suporte e fala assim, tá, não é nessa região. Exatamente. Não adianta você botar um corte de 90 conto numa periferia que você não vai vender. A gente fala muito isso aqui, né? Para quem você quer vender, qual é a persona ideal? Exatamente. Para depois você entender aonde você vai pôr, qual vai ser o custo, tudo mais, né? Tudo que envolve isso. Falando em persona, a gente vem muito na área do marketing, né? Hoje, para a gente fazer uma publicação, você vai estudar o seu público, entender qual é a necessidade dele. Acho que esse é o nicho. Por isso que acho que todo empreendedor, toda pessoa que pretende empreender, ela precisava conhecer primeiro a questão financeira, segundo marketing e, óbvio, se especializar naquilo que ela tem como interesse de alavancar. Ela trabalhando com esses pilares, não tem como ela não conseguir alcançar... Vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Acho que esse é o caminho que a gente tenta trilhar dentro da nossa escola ali com os cursos que nós oferecemos e traz para essa pessoa, para esse empreendedor, para que a gente consiga alavancar e trazer bons resultados. Não é à toa que a gente já está há 15 anos, vamos completar como franquias, 8 anos como escola aqui em Piracicaba. Cara, é bem completo, né, os cursos, né? Não é só, tá aqui, é assim que faz a unha. Ó, você vai fazer a unha, como prepara... Antes, durante, pós, né? É bem exatamente. A gente tem algumas coisas que a gente chama lá de... Primeiro, tem uma garantia de aprendizado, que é uma das coisas, um diferencial que a escola oferece. E eu brinco que a gente não é filantrópico, óbvio, mas nós garantimos que o seu investimento ele vai ter um retorno. Então, se você tiver dificuldade em algum módulo, que o nosso curso ele trabalha com formato modular, se você tiver alguma dificuldade, você pode refazer aquele módulo, 1, 2 aulas sem nenhum tipo de custo. Você só vai sair de lá se realmente você tiver aprendido. E uma assistência pós-curso. Poxa, Ricardo, me formei, cara. Eu fiz umas metas lá que eu fiz uma vez, fiquei com uma dúvida. Cara, não vou pagar um curso para fazer a mesma coisa. Ele entra em contato e ele tem esse acompanhamento, mesmo ele não estando mais como aluno. A gente marca com o professor, se precisa traz um modelo para ele poder acompanhar, para que realmente ele sinta ali como uma unidade. A escola ela não é só o formador, mas ali é a referência que ele vai ter para que ele consiga crescer durante esse período como empreendedor, que a gente sabe que não é fácil, e se você não tiver uma boa base, que é o que você disse hoje, a gente não tiver um alicerce muito bem feito, a gente não consegue construir a casa. Sim. Não adianta querer construir numa areia, ela vai cair. Então, são coisas que a gente traz, e aí as pessoas me perguntam, Ricardo, hoje você tem concorrente? Tenho várias empresas, cara, excelente do mercado que fazem o mesmo que eu faço, mas que oferecem essa infraestrutura com a qualidade de ensino, com tudo que a gente tem, eu ainda não consegui. Olha que eu conheço muitas empresas do ramo, trabalhei em algumas delas, ainda não consegui encontrar nenhuma que tenha toda essa bagagem para oferecer para o meu cliente. Parecido, não é igual, né? É isso, né? E vocês fazem um trabalho lá junto aos empresários, à sociedade, né? De
fomento da educação aí. Como que funciona isso aí? Explica pro pessoal aí. Bom, como funciona? Faz um merchanzinho aí. Vamos lá. Na verdade, nós iniciamos um projeto que chama Semear. Esse projeto começou ali na Igreja Quadrangular do Morumbi, onde nós temos lá 100 a 150 pessoas que hoje são ajudadas através de cestas básicas. E aí, minha esposa, nós somos evangélicos e nós estávamos em oração, numa madrugada ela orou e falou, olha, Deus me deu um direcionamento para montar um projeto que fosse voltado a gente poder trazer aquilo que nós fazemos de melhor, que é profissionalizar as pessoas. Só que para isso a gente precisa ter braços para a gente conseguir puxar todos esses valores. Nós entramos em contato com a nossa franqueadora, falamos sobre o projeto, eles acharam super legal, porque eles já fazem vários trabalhos. Eles conseguiram puxar bolsas a praticamente custo zero, a um valor risório, assim, em contrapartida do que é hoje um curso dentro da nossa escola, para que a gente pudesse ajudar essas famílias. E aí nós tivemos um encontro chamado Conectados, onde ali nós temos diversos empresários de vários ramos que estão no mesmo propósito de querer crescer, de querer criar objetivos, de querer se ajudar. Então, poxa, conheço aqui o Felipe está passando pela mesma dificuldade do que eu nesse momento, no mesmo ramo, ele fez esse trabalho, ele criou essa estratégia e ele hoje alavancou. Poxa, o Felipe não é meu concorrente, nós podemos fazer o mesmo trabalho e podemos trocar experiências. Então, foi criado esse Conectado, e aí nós criamos o Projeto Semear, onde ali nós pedimos ajuda de alguns empresários para apadrinhar algumas pessoas, como nós conversamos, eu mostrei o vídeo para vocês antes daqui, para que a gente pudesse trabalhar o lado social dessas pessoas que estão ali hoje sendo ajudadas pela igreja. Então, nós já tínhamos um projeto desse, mas acabou não conseguindo fomentar e dar continuidade nele, e aí esse projeto ele veio muito forte, porque hoje nós já temos algumas famílias que já estão estudando, pais, mães que perderam o seu emprego, que foram ajudados através de pessoas, através de empresários, e eles hoje já estão colocando isso em prática. E a ideia é trazer essas pessoas depois para um segundo momento para essas empresas, recolocar essas pessoas, ou ela empreender, ou ela poder ser recolocada. Então, desde um jovem a um adolescente, a um pai, a uma mãe, a pessoas hoje que realmente têm a necessidade, que passam por situações que a gente entende que hoje não tem essa oportunidade de fazer um curso ou de pagar, ou até mesmo não tem o conhecimento técnico que precisaria para poder ser ali seu arrimo de família, né? Como nós temos uma mulher lá que ela é senhora, não tem estudo, não concluiu os seus estudos, então a gente sabe que ela vai ter muita dificuldade de conseguir um bom emprego, de ter a possibilidade de dar um algo diferente para a família dela. Mas ela pode se capacitar para ela fazer o dela, né? Exatamente, essa é a ideia. Você sabe que hoje, assim, com um bolo de pote, que a gente paga 12, 13, 15 reais, eu tenho hoje alunos, cara, que começaram a fazer o curso que vem de média de 20 bolos de pote todos os dias. Você pensar em 15 reais e fazer a 20 reais, ele ganha muito mais do que um salário mínimo, ele trabalhando para ele. Sim. Com liberdade, né? Exatamente, autonomia. E a gente fala de um bolo de pote, então assim, as primeiras aulas a gente inicia sempre no faça e ganhe. Bolo de pote, brigadeiro gourmet, então qualquer já empresa... começar a girar. Qualquer empresa, qualquer lugar que você for hoje, você vai querer comer um chocolate, vai comer um bolo, alguma coisa nesse sentido. Então a gente fala assim, tá trabalhando? Legal, mantém no seu trabalho e vai agregando isso. Faz um curso, faz uma transição, né? Exatamente. Então, assim, esse projeto a gente tem o intuito de chegar a 100 pessoas. Nós já temos 25 a 30 pessoas apadrinhadas que já iniciaram a estudar lá dentro da nossa escola. É um desafio grande, a gente sabe que chegar a 100 pessoas não é fácil, mas, assim, tem sido muito gratificante. Eu falo que eu tô 100% ali me doando para poder acolher essas pessoas, conversando com os empresários para conscientizar, porque eu acho que se cada um puder investir, que seja... Hoje a gente está no investimento de R$129, um valor muito baixo que você vai fazer e aquilo vai mudar a vida de uma pessoa, e você receber aquele abraço no primeiro dia dessa pessoa e falar assim, olha, muito obrigado, porque foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que trouxe aqui vocês, porque eu já não sabia mais o que eu ia fazer. Talvez muitos deles têm só aquilo que a igreja hoje disponibiliza para eles. Você pensar que
uma família viver com uma cesta básica durante 30 dias, um filho pequeno, com situações precárias. Então, acho que muito mais do que a gente dar o peixe, a gente pegou a vara, o anzol e vamos ensinar eles a pescarem. Porque aí a gente vai conseguir mudar a situação dessa pessoa, trazendo com que ela consiga ali criar oportunidades diferentes. Dela, né? Nesse caso, Ricardo, é possível, por exemplo, um empresário que está aí assistindo a gente, ele às vezes precisa de um funcionário específico. Você tem esse treinamento, tem alguém do programa que se encaixa que ele poderia subsidiar esse curso e se passar a ser funcionário desse empresário? Sim, a ideia é exatamente essa. Nós já temos algumas pessoas... Fica aí a dica. Você não pode mais ter a desculpa de que não tem qualificação, hein? Exatamente. Assim, pensa que quão gratificante vai ser para essa pessoa. Que a gente não divulga quem apadrinhou, quem isso. Ela sabe que foi algo que foi recebido de uma pessoa, mas quão gratificante você olhar para aquela pessoa que você investiu e hoje ela te trazendo um retorno. Não só falando de financeiro, mas de você falar, poxa, valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Então, se existir algum empresário que está assistindo aqui e quiser apadrinhar, eu vou deixar depois o meu telefone para vocês colocarem aí. Depois você pode falar aí na sequência, fala as mídias sociais, os contatos. Depois vocês entram lá, Instituto Mix Piracicaba, tá? Facebook, Instagram. Meu telefone é o DDD 11, é 11 981 40 3589, Ricardo. Depois a gente coloca na descrição lá do vídeo, tudo certinho. Entre em contato para que a gente possa apadrinhar. O segundo momento que nós vamos fazer dentro desse projeto, com esses funcionários, depois de encaminhado, é exatamente trabalhar com as empresas. Trabalhar dentro das empresas, trazendo a profissionalização dos funcionários da empresa e dos empresários em si. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa ela teve uma rescisão ali, recebeu o que ela tinha, pegou as economias e montou aquele negócio. E que ela também precisa passar por um conhecimento, receber aquilo que você mesmo disse. Poxa, se ele tivesse o conhecimento que é conta fixa, variável, qual é o alicerce básico, né? Poxa, por que eu não posso pagar do meu pagamento do meu funcionário no dia 15? Por que eu tenho que pagar no quinto dia útil? Por que eu tenho que pagar o 13º para o cara? Entender sobre leis, sobre tudo que nós temos hoje que rege a CLT e para que você não tenha depois um problema jurídico em relação a qualquer coisa que você faça fora disso. O segundo momento para janeiro é a gente poder trazer e profissionalizar as pessoas dentro das empresas, diminuindo o turnover, podendo trabalhar de uma forma diferente, acho que pensando e prospectando, e aí as empresas podem criar isso como um desafio, por metas atingidas. Poxa, você vai alcançar esse resultado aqui, eu vou te dar um curso, nós vamos te preparar para isso. E aí tem várias dinâmicas que dá para vocês fazerem dentro da empresa e acredito que esse projeto ele iniciou e tem sido muito bênção e vai cada vez mais crescer. E assim, tem tomado uma proporção muito grande. E muitas pessoas têm falado comigo, falam, poxa, Ricardo, cara, veio muito de encontro do que eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer, como começar, onde começar, e que bom que surgiu o Instituto Mix, que bom que surgiu vocês com esse projeto, e a gente está muito feliz de poder, de verdade, ajudar as pessoas, muito mais do que financeiro, muito mais do que qualquer coisa, você receber um abraço daquela pessoa, não tem preço. Com certeza. Deixa eu perguntar, você tem algum programa de banco de vagas lá com vocês? Se a empresa quiser divulgar a vaga direto com vocês? Nós temos um mural de oportunidades, onde as empresas, a gente faz a captação dessas vagas exatamente para direcionar, não só para esse projeto Semear, mas para os nossos alunos. Sim, em si, às vezes ele iniciou ali, perdeu o emprego, não sabe como se recolocar, então a gente tem um mural de oportunidades. Também pode entrar em contato, divulgar a sua vaga, a gente vai colocar no nosso mural e tentar de uma forma recolocar essas pessoas. Acho que isso é o que a gente precisa fomentar, é o que a gente vai fazer nessa próxima etapa, criar um canal de comunicação através de um aplicativo, onde as empresas vão colocar ali as suas vagas e também o funcionário, a pessoa, vai poder optar ali por deixar seu currículo para ter um fácil acesso. Né? Isso é legal também. Então, se você está aí com vaga disponível, precisando de gente qualificada, duas coisas que você precisa fazer. Primeiro é entrar em contato com o Instituto Mix, a segunda é dar um like nesse vídeo aí, que você ainda não deu. É verdade. O empresário não pode mais reclamar, essa é a realidade. Ele vai, mas... Ele vai reclamar, mas não pode.
Não, porque assim, se não reclamar, não é empresário. o que acontece aqui é que... Se não reclamar, não é ser humano, né? Verdade. Dessa massa. Não, porque assim, boa parte dos empresários que vêm aqui, né, dos empreendedores, tem essa dificuldade de contratação, de vaga, de gente qualificada. E assim, a qualificação hoje, a gente está falando muito da profissionalização, de uma habilidade. Né? Habilidade que hoje o pessoal costuma falar de hard skill, né? Sim. Mas o soft skill, né, que é a parte de comunicação, de ser empático, de ser confiável, isso também acho que mais necessário, porque o resto se aprende muito fácil. Exatamente. Né? Vocês têm alguma coisa além da orientação inicial ali que ajude a pessoa a se desenvolver nesses soft skills? Esse é um trabalho que é muito feito dentro de sala de aula. Desde uma apresentação de um trabalho que a gente complementa ali, para que esse aluno já tenha essa oratória, para que ele perca essa vergonha, porque ali eles estão num ambiente que eles já estão habituados, né? Todo final de semana errado, né? E eu falo assim, eu estava pensando esses dias, até porque eu estava ouvindo um podcast dos sócios que é um especialista o cara é bicampeão de oratória, sabe? Ferrado lá, é o professor do oratório. Eu acompanhei, foi o podcast mais longo, 6 horas dos sócios. O cara deu uma aula de como se comunicar. Foi fantástico, né? E aí ele vai falando vários pontos ali que é fundamental. E aí eu comecei a pensar, refletir assim, cara, quando eu estava na escola, tinha que fazer a apresentação, ficava todo mundo com o caderno lendo o trabalho. Não sabia apresentar. E eu acabei conseguindo me desenvolver porque eu me forcei a fazer isso, fiz algumas apresentações na faculdade e tal, mas os meus colegas em geral não. Né? Não era aquele negócio natural de não tô com o caderno aqui, não sei o que eu falo, né? Mas você sabe que difícil, hoje até com os nossos professores a gente força isso, né? Porque é habitual da escola você pegar o livro e começar a ler. E hoje existe uma coisa chamada metodologia ativa, que é você despertar formas de aprendizado de uma forma diferente. Ao invés de eu pedir para você ler, eu vou te dar um capítulo onde você vai estudar e a gente vai fazer um debate. Isso é muito legal. A gente vai fazer coisas diferentes. Eu disse semana passada com o Elton aqui. Aí você vai entrar na andragogia, todo esse processo que o pessoal traz muito disso. Então a gente tem muito isso. Bacana. Por isso que eu falo, a parte de acompanhamento pedagógico, ela não é só com o aluno, é com esse profissional que muitas das vezes a gente pega ele nesse formato hoje que foi acostumado dentro de uma escola e molda esse cara para que seja de um outro formato, para que você traga uma aula dinâmica. Porque imagina você, adultos que chegaram cansados do trabalho, ficar durante 4 horas de uma coisa só numa leitura que não traga ali... Dorme na mesa, né? Dorme na mesa, as pessoas se estimulam. Então, todos os dias a gente tem que criar uma aula diferente. E uma coisa que é legal também ressaltar, que a gente tem e fez, nós criamos um projeto agora lá em Mongaguá, com a PAI. O que acontece? A PAI, eles têm lá momentos de cuidado com todos os filhos, e essas mães, elas vão até a PAI e ficam por um período de 2 a quase 3 horas lá, esperando os filhos passarem por todo o acompanhamento, fazer toda a desenvoltura. O Instituto Mix criou uma parceria com a PAI, onde a PAI tem uma cozinha, e a gente pensou, poxa, por que a mãe não vai embora? Porque primeiro que ela talvez só tenha aquele vale transporte para ela ir e voltar. Quer guardar ali. Quem hoje é acolhido pela PAI? Crianças que têm um estágio altíssimo, talvez, de várias doenças, e que a mãe vive 100% com essas crianças. Uhum. Né? A mãe não tem a oportunidade de trabalhar porque ela tem que cuidar do seu filho. Então o que a gente pensou nesse projeto? Por isso que eu falo que o lado social, não só social, mas todo esse trabalho a gente sempre busca muito forte. Então a PAI, ela tinha uma cozinha, nós identificamos a infraestrutura que eles tinham e a PAI comprou cursos para essas mães. Então hoje as mães, elas vão levar o seu filho, elas não ficam mais esperando ali 2 horas sem fazer nada. Elas estão aprendendo a fazer bolo de pote, brigadeiro gourmet, para ela poder em casa vender e agregar uma renda. Então, cara, muita coisa legal a gente cria aí. Você vê que dá para fazer, né? Quem quer dá para fazer, exatamente. Você não precisa ter muito. Você precisa ter a força de vontade para poder realmente... E aí você parar e pensar, poxa, quantas vezes essas mães não iam lá, muitas delas não tinham condições de trabalhar, e hoje você criou uma condição e uma oportunidade de, além dela ter o cuidado que a PAI tem, que é sensacional, não tem nem o que te falar, você ainda sai de lá profissional. Muito legal, né? Agregando receita para a família, renda para a família.
E só para fechar aqui, Ricardo, o pessoal que quiser conhecer o Instituto Mix lá, tá de portas abertas, tem algum dia específico, tem que agendar? Cara, não, portas abertas. Vocês têm algum tipo aquele... portas abertas mesmo, né? Que acho que o pessoal Portas chama. abertas. Que é um dia específico onde mostra os trabalhos? Não. Qualquer Assim, dia. hoje, inclusive eu vou deixar aqui o nosso endereço, nós estamos ali na Avenida Armando Salles de Oliveira, de novo. número 2153, no centro de Piracicaba. Qualquer dia que a pessoa quiser, a nossa escola ela funciona do horário das 9 da manhã até as 22, de segunda a sexta, no sábado das 9 à 1. E em todos os momentos que ele chegar lá, tiver uma aula, a gente sempre mostra essa aula para essa pessoa. Quando ela quiser conhecer, agendar uma aula experiente para ela experimentar, para saber como funciona dentro de sala de aula. Ela faz todo um tour pela nossa escola, conhecendo toda a infraestrutura que a gente tem. Cada sala que foi pensada e preparada para ela, a gente traz realmente ambientes que são muito próximos ou até mesmo parecido ou idêntico à realidade daquilo que ele vai vivenciar dentro do mercado de trabalho. Então, um exemplo, nós estamos com uma crescente muito grande de curso de auxiliar veterinário, pet shop. Cresceu muito, né, esse nicho de mercado. Então, nós temos lá o curso de auxiliar veterinário, pet shop, a parte de banho e tosa. Então, você tem lá a banheira, você tem lá toda a infraestrutura para você poder cuidar dos pets, ter todo esse acompanhamento. Há um curso de cuidador de idoso, onde você tem todos os cuidados que precisa para dar banho, para pacientes que são acamados. Um curso de auxiliar de farmácia, onde você tem ali todo o aparato que precisa, a preparação de uma cozinha para ser realizada, aqueles bolos e doces maravilhosos, e está de portas abertas para vocês entrarem em contato. Meu telefone é o DDD 11 981 40 3589. Nosso endereço, Avenida Armando Salles de Oliveira, número 2153, fica ali no centro, próximo ao McDonald's. Atrás do terminal ali, né? Atrás do terminal central, exatamente. Pertinho, até fácil acesso para quem vai de... Muito fácil. Aí aproveita, passa nas lojas ali, já gasta um pouquinho, depois sobe para fazer um curso e já sai linda, bela, já resolve tudo, né? Muito bom, muito bom. Aqui eu tava olhando o site aqui da franquia, né? Ganhou bastante prêmio de melhores franquias, vários anos seguidos. Inclusive, esse ano, o 10º ano consecutivo, o selo da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ABF. Parabéns. Cara, a gente busca realmente, assim, para nós é um orgulho muito grande, todos os anos a gente poder ser... Por mais que seja uma franquia, existe a franqueadora, administradora do negócio, Sim. Vocês franqueados contribuem para fazer o negócio, exatamente, para acontecer esses prêmios, né? Exatamente. Porque provavelmente eu acredito que nessas análises dessa premiação vai entrar em contato com o franqueado, vai pesquisar. A análise deles é bem profunda mesmo, eles buscam realmente. Para nós é um orgulho saber que nós estamos aí no caminho certo, já pelo 10º ano seguido ganhando esse prêmio. Muito bom. E a gente, vocês vão conhecer a instituição lá, a gente tem orgulho de colocar na parede os nossos selos, mostrar para os nossos alunos aonde eles estudam, que isso faz parte, na verdade, do próprio aluno, né? Que está ali todos os dias, que a escola ela só faz sentido se tiver pessoas ali para que esse ambiente aconteça. É bem legal, Muito tem bastante curso lá, galera. Ó, tô olhando aqui, ó, gestão de pessoas, gestão de vendas, porteiro profissional, CIPA. Pô, CIPA é um negócio interessante que o pessoal também não sabe, entra na empresa, não faz nem ideia do que é. Secretariado Jurídico, Administração Executiva, Técnica. Qual que é o site? Fala aí, Cleito. É que esse site aqui é geral? É o geral, você vai entrando na franqueadora. Aí lá você direciona para o Instituto Mix de Piracicaba. institutomix.com.br, aí você já vê todos os cursos ali, tem bastante coisa. Porque a gente está falando de Piracicaba, mas a internet está aí pro mundo. Exatamente. Se for de outra cidade, procura o Instituto Mix aí na sua cidade. Entrou no site, já tem ali escola, você já vai buscar a unidade mais perto de você. Bom, Ricardo, muito obrigado por ter Ricardo. Eu que agradeço. essa história, muito legal. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí. Eu que agradeço a oportunidade, foi um bate-papo muito gostoso mesmo. Já tempo que eu não te trocava esse bate-papo gostoso quando a gente fala daquilo que a gente ama, daquilo que a gente dá pra ver o brilho nos seus olhos. Você realmente é apaixonado pelo que você faz, cara. Isso faz tem que toda a ser, diferença. cara. Eu acho que essa é a essência do que a gente precisa para nossa vida. Fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, e o restante das coisas a gente vai acrescentando aí. Mas agradeço imensamente a oportunidade. A gente que agradece você compartilhar a história aí com o pessoal. Espero que tenha agregado muito aí para você. E
deixa um comentário aí o que você achou. Entre em contato com Ó, o Ricardo. Vou lançar um negócio aqui, um desafio, hein? Vamos lá. Primeira pessoa que entrar em contato comigo vai ganhar um curso gratuito Olha aí, hein? Aí, galera. de gestão empresarial. Corre lá. Ó, Isso corre é- lá, isso é entra lá, muito bom. fala que viu aqui, Fala que viu no que Store assistiu, Talks. isso, que assistiu, vai ganhar um curso de Mas gestão pra ir- empresarial. então vamos colocar um critério melhor aqui. Então vai. Não basta entrar em contato com ele, tem que seguir a gente, seguir o Instituto Mix Piracicaba. Isso. Fala o Instagram de novo. Instituto Mix Piracicaba. Perfeito. E deixar um comentário aqui. Exatamente, fechou. Comentário não é difícil, né? Nem, vamos ver se... Aí a gente vai fazer a verificação. Ligou, falou com o Ricardo, tá seguindo nós aqui na Store, ele lá no Instituto Mix e deixou um comentário aqui no YouTube. Aí vai levar. Isso aí. É isso aí. Cursão, hein? Pô, aprendeu um Agrega pra pouquinho. caramba. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Obrigado, gente. Obrigado.